Olá, boa noite a todos. Hoje, no dia 25 de julho, temos a oportunidade de ter aqui conosco o professor doutor Sérgio Conte Ribeiro. Professor Sérgio Conte Ribeiro, ele é chefe do setor de laparoscopia ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é responsável pela pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva e oncológica e Oncologia Ginecológica do Hospital Sírio-Libanês. É um prazer recebê-lo aqui hoje na nossa terceira aula pública e interativa, feita aqui pela disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quem estiver assistindo pelo Instagram e quiser interagir, terá, portanto, que acessar via site ginecousp.com.br. E para aqueles que querem assistir às nossas primeiras aulas, também estão disponíveis no nosso ginecousp.com.br/aula pública. Portanto, professor doutor Sérgio Conte Ribeiro, vamos assistir à sua aula Análise Crítica das Vias de Acesso para a Miomectomia. Isabel, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim poder participar, poder contribuir com mais essa iniciativa da disciplina de ginecologia, lá da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Você, uma iniciativa sua, uma iniciativa junto com o professor Edmundo Baracá. Realmente, para mim, é um prazer muito grande, uma honra em ser convidado para poder colaborar com essa iniciativa. Eu vou falar de um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? E do dia a dia do ginecologista geral. Eu me considero um ginecologista geral, como todos, ou como a maioria dos nossos espectadores. E o mioma é uma afecção muito prevalente que merece ser tratada com o devido cuidado, tá? Eu vou aqui compartilhar minha aula, no modo agora já de reprodução de tela. E eu tentei trazer aqui para todos uma análise do que é crítica, uma análise simples, uma análise objetiva das possibilidades de acesso cirúrgico para a realização da miomectomia, né? No nosso mundo hoje, né, quando a paciente tem uma queixa ou tem um problema, ela não conversa mais só com a sua colega, com a sua comadre, para falar, eu tenho um mioma. Não, hoje elas vão nas mídias sociais e muitas vezes elas se deparam com inúmeras ou diversas pseudo-verdades. E isso me preocupa. Eu ainda acho, mesmo com todo o acesso positivo à informação que nós temos atualmente, que esse tipo de situação ele é melhor respondido quando essa pergunta é feita para o seu médico, em especial para o seu médico de confiança, né? E quando alguém me pergunta qual o tipo, qual o melhor tratamento para o meu mioma, a pergunta que eu faço em seguida, mentalmente, é qual o tipo de mioma que aquela paciente que está me perguntando ela tem? Porque se eu tenho um mioma pediculado nessa posição, ou se eu tenho um mioma submucoso intracavitário nesta posição, as abordagens precisam ser diferentes. Isso pensando só no mioma. Imagine se eu pensar também, se eu tiver que pensar também, por exemplo, na idade da paciente. Qual a idade da paciente que eu estou tratando? Também é diferente, né? Então, o que eu sempre veio na sequência como pergunta para a paciente é se ela quer ter filhos. Ela tem mioma e ela quer ter filhos, né? E essa pergunta, ela precisa ser feita realmente por um médico que acompanhe essa paciente, um médico no qual ela confie, né? As pessoas mais velhas da nossa geração, quer dizer, não da nossa geração, né, Isabel? Mas as pessoas mais velhas, elas conhecem a relação de afetividade entre o Cebolinha e a Mônica. E é essa relação de confiança que é importante que a paciente tenha com o seu médico quando ela vai interrogá-lo sobre essa questão. E quando a paciente tem miomas e ela quer ter filhos, eu preciso saber
quais critérios eu vou utilizar para saber se esse mioma precisa ou não ser removido? Então, se eu tiver tumores volumosos, até mesmo palpáveis por via abdominal, ou se eu tiver miomas que levem ao aumento do fluxo menstrual, podendo até levar à anemia, e essa paciente deseja a manutenção do seu útero, quer seja para uma gestação futura, ou quer seja mesmo apenas para a preservação da capacidade menstrual, assim, aí nessa situação, uma indicação boa para a realização da miomectomia. Então, a paciente, quando ela recebe a informação do seu médico de confiança, da sua médica de confiança, que ela precisa fazer uma miomectomia, a pergunta imediatamente que a paciente faz é como é essa cirurgia? E é isso que a gente vai tentar entender hoje, né? A miomectomia, filosoficamente, ela pode ser feita através de 3 vias de acesso. Ela pode ser feita pela via vaginal. Ela pode, embora essa situação, a via vaginal, seja uma situação, uma via de acesso de pouca frequência, eu posso dizer até de exceção para a realização da miomectomia. A via histeroscópica, a via laparoscópica e a via abdominal. Vocês percebem que eu tomei o cuidado de descrever sem chamar nenhuma via de via tradicional. O termo via tradicional não tem mais espaço nos dias atuais. A miomectomia é vaginal, histeroscópica, laparoscópica ou abdominal, tá? Importante isso. E, sem dúvida, eu não poderia mencionar a via abdominal sem fazer aqui referência a 2 grandes colegas que se dedicam muito a essa via de acesso lá no Hospital das Clínicas, o Dr. Nilo Bosini e o Dr. Marcos Messina, além de grandes amigos, são excelentes profissionais e que têm a árdua missão de ensinar a técnica da miomectomia abdominal para os nossos residentes. E eu faço aqui, deixo aqui registrada, gravada, mais uma vez a minha homenagem a eles. Mas eu vou dedicar essencialmente a minha aula às vias minimamente invasivas, onde nós temos a via vaginal, a histeroscópica e a laparoscópica. Por que eu as chamo de minimamente invasivas? Porque não havendo uma incisão na parede abdominal, não havendo uma laparotomia, eu crio uma menor resposta inflamatória, eu gero uma menor liberação de marcadores de trauma e, com isso, eu tenho um pós-operatório muito mais favorável, muito mais amigável para essas pacientes. Então, as cirurgias, quando elas são feitas pela via vaginal, histeroscópica ou laparoscópica, são as consideradas vias minimamente invasivas, e aqui nós vamos falar dessa via para a realização dos miomas, para a retirada dos miomas. Essa classificação da FIGO é uma classificação que eu gosto de trazer, tá? Ela tem as suas limitações, mas ela consegue deixar claro, principalmente, a localização desses miomas, e essa localização, ela nos orienta a qual a melhor alternativa de acesso para remoção desses miomas. Então, nós vamos começar primeiro com os miomas submucosos. Então, na classificação seriam os miomas tipo 0, tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. O tipo 3, eu chamo a atenção, são aqueles miomas que só tangenciam a superfície endometrial. O tipo 1, mais de 50%, perdão, o tipo 2, mais de 50% dentro da parede do útero. O tipo 1, mais de 50% dentro da luz da cavidade endometrial. E o tipo 0, é aquele que está praticamente localizado na sua íntegra dentro da cavidade endometrial. E vejam vocês que a presença desses miomas tem um impacto negativo sobre a capacidade reprodutiva dessas mulheres, diminuindo em cerca de 70% a taxa de gestação e diminuindo em mais de 70% as chances de implantação. Então, vejam vocês que há um impacto negativo, e isso é conhecido, é sabidamente reconhecido desde o início deste século. Nós estamos falando de mais de 20 anos, né?
Aqui eu vou mostrar um vídeo do primeiro mioma, o tipo 0, e vejam vocês, eu estou adentrando a cavidade uterina através de uma esteroscopia. E quando eu adentro a cavidade, eu já visualizo essa estrutura ricamente vascularizada. Indubitavelmente, trata-se de um mioma uterino, e um mioma uterino praticamente localizado totalmente na cavidade endometrial. Eu entro com esse instrumento, que é uma alça de ressecção, eu utilizo energia bipolar e eu vou tentando já cauterizar a base, a localização da base desse mioma para diminuir a chance de sangramento. E esse procedimento, ele permite que eu faça a remoção do mioma, e essa paciente ela pode ser submetida apenas a uma anestesia raquidiana ou uma peridural, não é necessário para a esteroscopia a anestesia geral, e eu vou fazendo a distensão dessa cavidade utilizando solução fisiológica e um eletrodo de energia bipolar. Do lado amarelo para o lado azul, a gente tem o polo positivo e o polo negativo, e eu tenho a capacidade tanto de corte quanto de hemostasia. Eu aciono em toques delicados, né? E agora eu vou e resseco, eu retiro um fragmento do mioma, e eu vou soltando esse fragmento, ele vai soltando, e eu vou, mais uma vez, novos fragmentos. Sucessivamente, a remoção desses fragmentos diminui o diâmetro desse mioma, e isso permite que ocorra a remoção dos fragmentos posteriormente através do canal endocervical, sem trauma, sem dano a esse canal, sem gerar futuramente nenhum problema de competência ou de incompetência estímulo cervical. E aqui, então, mostrando a remoção desse mioma, sempre com essa energia aqui bipolar, uma cirurgia segura. E para quem está habituado com esteroscopia, esse mioma totalmente intracavitário é de uma remoção relativamente simples, né? Então, aqui mostrando o resultado final, a cavidade livre sem o mioma. O próximo seria o mioma tipo 1, esse mioma onde já há uma invasão da parede endometrial, miometrial. E vejam vocês, um mioma de volume um pouco maior, então uma cirurgia um pouquinho mais, chamaria desafiadora, mas um pouquinho mais trabalhosa, e o meu exercício é muito parecido, tá? Eu vou primeiro tentar mitigar o sangramento através da hemostasia da parte da base do mioma, e depois eu vou ressecar fragmentos sucessivamente para fazer com que esses fragmentos sejam passíveis da remoção através do canal endocervical. Vejam vocês aqui, eu já tirando vários fragmentos na cavidade, então um dos desafios é enxergar com esses fragmentos, então em algum momento, antes do fim da cirurgia, eu já retiro fragmentos, mas vejam que eu não me preocupo com isso enquanto a minha visão é adequada do mioma que ainda está fixo na parede. Aqui eu retirei alguns fragmentos, e mais uma vez, sucessivamente, essa ressecção segura, onde eu estou visualizando o caminho, o trajeto que essa alça com energia bipolar realiza. Aqui na transição já, quase na transição miometrial, eu vou com finas camadas. Aqui eu vejo aqui o final, aqui já endométrio, aqui o final do mioma. E eu vou com movimentos sucessivos delicados, às vezes até uma tração com pouca energia, tá vendo? Um pouquinho de energia, eu traciono agora para ver se ele se solta, um pouquinho mais de energia, e eu vou tendo essa capacidade de retirar totalmente esse mioma, preferencialmente, inclusive, retirando essa pseudocápsula, tá? Porque quando eu consigo retirar a pseudocápsula, eu tenho um menor sangramento, né? Vejam vocês, aqui, essa paciente, ela tem outros miomas que depois seriam abordados por via laparoscópica. Vejam vocês que eu estou numa área delicada, já uma área bem fina do endométrio, do miométrio, mas eu consegui fazer com segurança, a gente conseguiu retirar todo o mioma por via esteroscópica, depois nós fizemos a remoção de outros miomas que ela tinha por laparoscopia, então foi necessário um acesso combinado para essa paciente. Uma outra situação, já um mioma, aí sim, um pouquinho mais
poderia até dizer desafiador, onde a maior parte do volume desse mioma se encontra na porção intramural. Ela tinha um útero discretamente com uma septação no seu fundo, né? Mas nós achamos que não era necessário abordar esse septo e sim remover esse mioma. E vejam vocês, aqui no início da cirurgia, mais uma vez, eu tento cauterizar essa superfície para não ter sangramento e eu faço um movimento de divulsão desse mioma, como se eu tivesse com o meu dedo empurrando. Então, essa alça é o prolongamento do meu dedo. Vejam vocês, eu empurro um pouquinho esse mioma, ele vai surgindo, eu digo, entre aspas, que ele vai parindo para a cavidade uterina. E aí eu empurro, aí eu aplico um pouco de energia de corte, com delicadeza, empurrando. Agora, mais uma vez, vou empurrar para tentar fazer ele para a cavidade. E quando eu tenho uma superfície segura, viu? O mioma ele vai indo em direção à cavidade, ele vai saindo da parede. Aí um pouquinho de energia só para soltar as aderências em volta desse mioma. Então, essa cirurgia é uma cirurgia que a gente tinha uma pequena superfície do mioma, vocês lembram? Agora uma grande superfície. E quando essa grande superfície está na cavidade endometrial, eu posso proceder à ressecção. Aqui mais um pouquinho ainda, fazendo esse procedimento de divulsão das fibras. Aqui um pouquinho de energia, pronto, eu corto, bang, esse mioma vai para a cavidade e aí eu posso depois fazer a ressecção segura, sem o risco de perfuração da cavidade, da parede do útero, melhor dizendo, né? E, mais uma vez, aqui vou só mostrar para vocês as pequenas linhas dessas traves. Vejam que a energia ela é utilizada com parcimônia, para eu não ter necrose dessa superfície. Então, eu aplico energia não sobre a superfície endometrial ou miometrial, eu aplico energia sobre a superfície dos miomas. E com isso, eu não tenho riscos futuros do ponto de vista gestacionais para essas pacientes, tá? E aqui, vocês percebem que a maior parte do meu procedimento foi deslocando o útero. Olhem agora o declive, né? A cratera que fica da onde estava o mioma, e aqui a superfície do útero já sem o mioma. Um outro estágio, aqui um mioma que só tangenciava a superfície do endométrio. Isso, obviamente, o exame de imagem foi importante, e no tato eu consigo ver aonde está esse mioma, e aí eu retiro o endométrio superficial, e aí eu vou fazendo aquele mesmo movimento de fazer com que esse mioma caminhe em direção. Por que é menos fácil essa cirurgia? Porque como o mioma está quase na sua totalidade no miométrio, eu não consigo trazer esse mioma antes de fragmentá-lo. Por isso, essa sim, uma cirurgia que tem as suas nuances, merece um pouco mais de experiência do colega antes de se propor a fazer uma cirurgia, uma miomectomia com essa. Todas as miomectomias com graus diferentes de complexidade, né? E aqui eu vou só mostrar para vocês já eu conseguindo jogar todo esse mioma já para a luz da cavidade. E aqui eu tenho já, começo a ver no fundo agora, eu vou poder ver o resultado, essa grande cratera aqui é onde estava aquele mioma, tem alguns fragmentos soltos, mas todo o mioma removido, né? Então, é uma cirurgia altamente eficaz, a miomectomia esteroscópica, e se a gente pegar, a gente sabe que já há pelo menos mais de 15 anos, a miomectomia esteroscópica é o padrão ouro para a remoção dos miomas. Existe um instrumento que não é tão acessível no nosso meio. Antes da pandemia, nós tínhamos aqui esse fragmentador, é um morcelador, eu prefiro chamar de fragmentador esteroscópico. Esse é um permanente, existem dois descartáveis, mas atualmente os descartáveis não estão disponíveis no nosso meio e o permanente tem apenas uma marca, então por isso eu posso falar, eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma das empresas, mas é da Stores, e é um fragmentador que também ajuda para retirar esses miomas. Nós chamamos ele de Bigatti, e eu tive a oportunidade de acompanhar dois ou três procedimentos feitos pelo Dr. Bigatti, e realmente parece muito útil esse fragmentador. A gente espera ter disponível no futuro próximo no Brasil.
Miomectomia esteroscópica é isso, tá? Então, a gente não tem dúvida, é um procedimento que, para miomas submucosos, sejam totalmente submucosos, ou que até aqueles que apenas tangenciem a parede, tangenciem a superfície do endométrio, miomectomia esteroscópica é a alternativa de escolha para essas pacientes. Miomas submucosos é isso. Miomas intramurais ou subserosos. Duas alternativas são igualmente corretas. Então, mais uma vez, registrar isso. Duas alternativas são igualmente corretas. A via de acesso minimamente invasiva laparoscópica ou a via de acesso através da laparotomia. São vias corretas. Eu vou, obviamente, nessa exposição, reforçar as vantagens da via minimamente invasiva e trazer também as suas limitações, tá? Esse estudo, também já um estudo de mais de 10 anos, né, mostra, um estudo multicêntrico, randomizado, ele mostra realmente que na comparação da laparoscopia com a laparotomia, como via de acesso para a miomectomia, tanto em termos de resultados de curto prazo, sejam esses sangramento operatório, alteração nos níveis de hemoglobina, capacidade e qualidade no controle da dor no pós-operatório e tempo de hospitalização, houve uma vantagem clara e estatisticamente significativa para a via laparoscópica, para a via minimamente invasiva. Mas, além disso, o que nos chama a atenção é que, do ponto de vista de resultados a médio e longo prazo, em especial as taxas de gestação, esse estudo mostrou, publicado na Fertility Sterility, mostrou realmente que a via laparoscópica apresentava melhores resultados reprodutivos para essas pacientes que haviam sido submetidas à via laparoscópica para remoção de miomas, né? A menor formação de aderências, a melhor capacidade de visualização dos tecidos explica esse sucesso reprodutivo, né? Aqui eu mostrando uma cirurgia feita com instrumentos simples, né? Uma pinça bipolar, um sacamioma e pontos com fios tradicionais. Fio de Vicryl, que é o mesmo fio que nós utilizamos na cirurgia aberta, na laparotomia, sendo utilizados para laparoscopia. E suturas com pontos. Então, obviamente, a técnica cirúrgica é sine qua non para que nós atinjamos o resultado desejado. Estas pacientes vão ter os seus úteros testados numa gestação futura. Eu chamo a atenção, inclusive, para os senhores que todos os vídeos, exceto o último mostrado nessa apresentação, todos são de pacientes que já engravidaram, tá? Então, obviamente, a gente tem muita alegria, muita felicidade em poder compartilhar esses resultados, mas é fruto de um trabalho que eu venho realizando há 30 anos, né? Eu faço cirurgias laparoscópicas, comecei em 1992. Eu sou lento para aprender, ainda estou aprendendo, né? Chama a atenção que esse fragmentador, ele foi descontinuado, e mais para frente eu vou explicar para os senhores o porquê ele foi descontinuado. E hoje mesmo, o nosso grupo foi encaminhado uma paciente que preferia realização da histerectomia subtotal, e nós vamos conversar com a paciente, mostrando que muitas vezes a histerectomia total pode ser uma alternativa melhor para o caso dela. Isso não é o motivo dessa aula, então eu não vou me estender nessa questão, mas mais adiante eu vou falar sobre a fragmentação. Eu chamo a atenção para esse momento aqui, tá vendo? Quando roda? Quando roda esses fragmentos, a gente pode ter perda desses fragmentos, tá? Então, isso eu chamo a atenção. Desde os últimos 15 anos, a gente... mais de 15 anos. Isso pelo menos são mais de 20 anos, a gente sempre, quando vai fazer a miomectomia, também se preocupa em ver se essas tubas uterinas estão boas. Vocês viram que aqui eu soltei as duas tubas que estavam aderidas. Então, eu consegui soltar o mioma e soltar as tubas, e isso permitiu que essa paciente atingisse a gestação sem a necessidade de técnicas de reprodução assistida. E isso é muito importante, tá? Aqui eu coloco também sempre no final das cirurgias um tecido antibarreira. Existem dois no mercado, esse é um deles.
esse é uma manta, né? Uma telinha, existe um outro que é um pó, são duas alternativas, eu tenho mais experiência com essa telinha, tá? E tem um custo muito reduzido essa telinha, tá? E aqui o aspecto final. A laparoscopia, aqui, mais uma vez, ela tem um outro estudo, já é uma revisão da Cochrane, já de 2014, mostrando que a laparoscopia para a realização da miomectomia tem realmente uma menor dor, uma menor incidência de morbidade febril e um tempo de hospitalização menor. Dependendo da cirurgia, dependendo do cirurgião, muitas vezes a gente não observa a vantagem do menor sangramento, mas isso deveria ser uma rotina. É importante que na laparoscopia a gente sempre faz a hemostasia com vários recursos antes de começar a retirada do mioma. Eu uso o misoprostol no pré-operatório imediato, por via vaginal ou via retal. Eu uso o uso de soluções vasoconstritoras, quer seja a adrenalina de preferência, quer sejam outras substâncias vasoconstritoras, como a vasopressina, mas a gente sempre faz isso, e eu uso muito a energia bipolar também para fazer a hemostasia. Aqui é um caso da esposa de um colega médico, que nós retiramos, foram 13 miomas, depois ela engravidou de uma gestação gemelar, que foi a termo, e foi feita uma cesárea com, eu diria que a termo, né? Foi uma cesárea de um gemelar com 36 semanas e 6/7, e felizmente, meu colega marido é um ortopedista muito querido, que eu tenho a oportunidade de encontrar com ele no meu dia a dia, e ele sempre brinca que ele fica muito feliz com o resultado da cirurgia. O resultado da miomectomia, ele vai ser testado quando essa paciente for engravidar, pessoal. O resultado da miomectomia é preservar um útero funcionalmente adequado. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, deixar sempre ressaltado. Mas eu não posso fazer a cirurgia, não posso oferecer a laparoscopia para todas as pacientes. Esse trabalho é um trabalho que eu julgo de muita importância. Só um pouquinho. Pronto. Porque ele nos dá informações de quais casos vão ser especialmente desafiadores e poderão estar associados com maior número de complicações. Então, pacientes que tenham um nódulo, ou pelo menos um nódulo maior do que 12 centímetros, ou um volume uterino acima de 750 centímetros cúbicos, tem uma chance de 7,44, um risco relativo, um odds rate de 7,44 de terem complicações. Vejam, isso tem que ser analisado antes. A equipe que for expor a paciente a esse tipo de procedimento tem que ter um amplo domínio da técnica, tem que ter a melhor estrutura de equipamentos de hospital disponível para oferecer a essa paciente essa alternativa com segurança. Segurança é a palavra-chave, né? E a gente, felizmente, tem o privilégio de poder oferecer isso para as nossas pacientes no Hospital das Clínicas, e realmente eu agradeço isso em muito, a todo um empenho encabeçado pelo professor Baracá, mas também as outras pessoas que participam disso no centro cirúrgico do Hospital das Clínicas, né? E realmente é um empenho que a gente faz para oferecer com segurança. Então, se o útero tiver maior do que 600 centímetros cúbicos, maior do que 700 centímetros cúbicos, vejam vocês que a cirurgia tem que ser feita por pessoas que realmente têm experiência, tá? Isso é importante. Aqui, eu falo das limitações e aqui eu coloco uma pequena orientação. Eu não consigo nem chamar de guideline, mas é uma pequena orientação. Eu gosto de dizer que pacientes que têm miomas de até 10 centímetros, não mais de 10 miomas, preferencialmente miomas na parede que não estejam localizados no colo do útero nem na parede posterior, e equipes bem treinadas e com infraestrutura de equipamento adequado, a via laparoscópica é a alternativa para as pacientes com miomas intramurais. Obviamente, que eu vou mostrar para os senhores a partir de agora,
miomas maiores, situações mais desafiadoras, né? Mas nós estamos no Hospital das Clínicas, onde nós temos à nossa disposição toda essa infraestrutura e nós recebemos casos mais desafiadores. E também em clínica privada, eu tenho a oportunidade de trabalhar em 2 bons hospitais aqui na cidade de São Paulo, e isso me permite que eu possa fazer esses procedimentos com segurança para essas pacientes, né? Mas aqui mostrando, então, pacientes, nos 2 casos, com mais de 10 miomas, múltiplos miomas, diversas localizações, e nós abordando com segurança por via laparoscópica, né? Então, acho que isso é importante, e eu chamo a atenção neste vídeo aqui embaixo, sempre a sutura, né? Vejam vocês que eu tiro o mioma, eu faço a sutura. Aqui nos miomas subserosos, nos 2 aqui da frente eu não precisei, mas aqui eu vou retirar esse mioma, vou fazer a sutura. Então, a sutura é muito importante. Aqui tem um pequeno exemplo da fragmentação do mioma. Eu vou chamar a atenção depois, mas eu estou fragmentando dentro de um invólucro já. A fragmentação protegida, dentro de um saquinho. Essa fragmentação é importante. São nuances da técnica, né? Esse invólucro permite que eu, caso caiam pequenos fragmentos, eu possa retirar com toda a segurança. E depois aqui a visão final, para os senhores terem essa noção. Dando continuidade, se eu analisar aqui a qualidade de vida depois da miomectomia, ela é a melhor de todas, por via esteroscópica. Mas eu só posso oferecer a via esteroscópica para os miomas que tangenciem ou que estejam na cavidade endometrial, os miomas submucosos. Mas depois a gente tem uma melhora significativa da via laparoscópica quando comparada à via abdominal. E aqui começam a sair estudos mostrando a associação da laparoscopia com robótica. A gente tem experiência na robótica, mas ainda para a miomectomia há que se pensar por alguns aspectos, né? Eu chamo a atenção, esses dados não são meus, são dados publicados, tá? Por um grupo chinês de muita credibilidade, né? Mostrando, quando eles analisaram os fatores de recorrência após miomectomia laparoscópica, e o único fator que levou a uma alteração significativamente, aumentando as taxas de recorrência, foi quando eles compararam as pacientes que receberam no pré-operatório o tratamento com análogos do GNRH. Então, é importante entender que todos os outros fatores, idade, índice de massa corpóreo, número de miomas, tamanho dos miomas, localização, e métodos da miomectomia, eles não levaram, não houve diferença em termos de recidiva, de recorrência, apenas o uso do análogo do GNRH. Então, é importante vocês terem isso em mente, caso vocês optem para aquela paciente que vocês vão acompanhar, o uso pré-operatório do análogo do GNRH. Eu chamo a atenção, isso acho que é importante. Aqui, nós começamos, né? Eu brinco que eu já faço essa cirurgia desde o século passado, né? E para a gente, uma coisa muito importante é como fica a fertilidade desses pacientes, né? Aqui eu estou mostrando um caso diferente, né? Um caso com um grande mioma de colo de útero, né? Mas é para ilustrar. Veja aqui, a gente publicou também na Fertility Sterility no século passado uma taxa de gestação para aquelas pacientes que tinham infertilidade e pelo menos um mioma maior do que 5 centímetros, uma taxa de gestação, pessoal, de 64% gestações espontâneas após a miomectomia. Então, realmente, a técnica, ela permite uma capacidade reprodutiva muito adequada. Aqui nesse mioma de colo, eu mostrei a abordagem, e aqui eu vou fazer uma sutura desse mioma de colo. Eu vou deixar o vídeo correr, porque essa sutura do mioma do colo, desse colo do útero, ficou muito adequada, e essa paciente teve um sucesso gestacional depois muito bacana. A gente fica muito feliz quando a gente se depara com essas situações, com esse desfecho obstétrico favorável, tá?
Agora, existem algumas dúvidas, né? Eu fico pensando naqueles pequenos miomas intramurais, sejam tipo 3 ou tipo 4, que não distorcem o endométrio. Qual será o resultado desses pequenos miomas do ponto de vista de capacidade reprodutiva? Eles interferem na fertilidade? A recomendação do Colégio Americano, da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, é que sempre que esses miomas causem uma distorção da cavidade, eles devam ser removidos. Isso é claro. Então, os miomas que têm alguma distorção da cavidade, eles vão ser removidos, eles melhoram a capacidade reprodutiva. Mas a dúvida que fica são os miomas tipo 4. São pequenos miomas que não distorcem e não estão em contato com a cavidade endometrial. Então, para analisar isso, eu trouxe para vocês 2 trabalhos. Um trabalho, ele analisando as pacientes que tinham miomas, que não distorciam a cavidade, em pacientes que seriam submetidas à inseminação intrauterina por uma infertilidade sem causa aparente. Os resultados desse trabalho mostraram que para essas pacientes não houve, do ponto de vista estatístico, não houve diferença do ponto de vista de taxas de gestação. Mas eu chamo a atenção para os senhores, mostrando que, embora não tenha ocorrido diferença significativa em termos de bebês nascidos, né? As pacientes das quais não foram retirados os miomas, 56% tiveram gestação, tiveram bebês, e as que foram retirados o mioma, 68% tiveram. Mas isso não deu diferença estatisticamente significativa. Mas se eu pensar em termos de taxa de gestação, vejam que houve nas pacientes que tinham os fibroides, os miomas que não foram retirados, uma taxa de gestação de 59 contra uma taxa de 80. A conclusão do trabalho foi que não havia diferença. Esse trabalho levou outros grupos a tentarem entender, porque eles, assim como eu, eles acharam que há uma dissociação entre a conclusão, que é não há diferença em termos de nascidos vivos, isso é um fato, não há diferença, mas há uma dissociação com as taxas de gestação. Será que esses miomas não aumentaram as taxas de abortamento? Então, um trabalho interessante feito pelo professor Tommaso Falcone, o professor Falcone da Cleveland Clinic, ele foi, por muito tempo, um dos editores da Fertility Sterility. Então, ele tem uma capacidade de análise de dados invejável, né? Eu tive a oportunidade de passar uma semana acompanhando o serviço dele, realmente ele analisa com uma clareza matemática que realmente me chamou a atenção. E aqui ele fez um estudo em pacientes, ele queria ver o efeito dos miomas e da miomectomia nas pacientes que seriam submetidas a técnicas de reprodução assistida, mas ele especialmente nas pacientes que seriam submetidas à fertilização in vitro, a FIV. E ele separou pacientes que não tinham miomas, pacientes que tinham miomas e pacientes que não tinham miomas, pacientes que tinham miomas e não foram removidos esses miomas, e pacientes que foram submetidas a uma miomectomia. Veja, esse trabalho não é um trabalho prospectivo, então tem essa crítica, mas é um trabalho feito com um número importante de pacientes, e ele analisou a localização dos miomas, e, obviamente, a maioria das pacientes que tinham miomas que foram removidos foram os miomas submucosos. Óbvio, ninguém vai deixar um mioma submucoso na paciente que quer engravidar. E, da mesma forma, quem tinha mioma maior do que 5 centímetros, foram retirados esses miomas. É o mesmo raciocínio que nós tivemos na nossa publicação em 1998, 20 anos antes, quase 20 anos antes. Nos deixou feliz com esse raciocínio ter perdurado por esse tempo, né? O que chama atenção, pessoal, que as pacientes que tiveram seus miomas removidos,
elas engravidaram mais rapidamente logo na sua primeira tentativa de FIV, quando comparada às outras pacientes que tinham miomas que não foram removidos. Interessante isso, né? É muito interessante. E, além disso, a chance cumulativa ao longo de vários ciclos, além de um número maior engravidar já no primeiro ciclo, o número de sucesso por ciclo, mesmo nos ciclos subsequentes, foi maior nas pacientes que foram submetidas à miomectomia. A taxa cumulativa foi maior, né? Esse é o termo técnico, né? A taxa de cumulativa. Isso falando em miomas sem distorção da cavidade, pessoal. Então, o estudo é publicado na Fertility, conduzido, perdão, não publicado na Fertility, publicado na Human Reproduction, conduzido pelo editor da Fertility, demonstrou que as taxas de fertilização in vitro parecem ser melhores após a remoção criteriosa de miomas clinicamente significantes. Isso é bacana. E aí, a gente teve uma outra pessoa que é muito, muito inteligente também, a Rosiane Co. A Rosiane, ou Rosane Co, ela é também uma ginecologista com uma formação muito boa em cirurgia minimamente invasiva, tanto laparoscópica, mas principalmente vaginal, e ela fez uma revisão sistemática muito interessante e que mostrou que a miomectomia é associada realmente com o aumento das taxas de gestação em pacientes que vão ser submetidos à fertilização in vitro. Então, em miomas maiores do que 3 centímetros, a recomendação nessas pacientes que vão ser submetidas à FIV é que seja considerada a alternativa de miomectomia antes da FIV. Isso é importante, tá? Ela fala mais uma coisa interessante, que a embolização das artérias uterinas pode levar a uma diminuição dos marcadores de reserva inflamatória, seja a dosagem do antimileriano ou dos folículos, da contagem de folículos antrais, quando comparada à miomectomia, mostrando uma superioridade ainda, e por isso o padrão ouro ainda, para as pacientes que têm mioma e interesse reprodutivo, é a miomectomia. Além disso, nos miomas tipo 2, 3, 4 e 5, e 2 e 5, a miomectomia aumenta a chance de gestação espontânea, pessoal. Nível B de evidência. Então, veja, embora seja uma cirurgia trabalhosa, embora o que a paciente prefira, muitas vezes seja apenas a gravidez, nós temos que explicar para essas pacientes que muitas vezes será necessária a miomectomia antes, né? E eu fico feliz, mais uma vez, trazendo que nós, em 99, mais ou menos é o que nós pensávamos, né? Miomas maiores do que 5 centímetros, a miomectomia ofereceu para as nossas pacientes, eu tive a oportunidade de ficar 1 ano acompanhando o serviço na Columbia University, em Nova York, o serviço chefiado pelo professor Harry Rich, e atualmente, e também na mesma época, o Andrea Vidali, e a gente teve a oportunidade de fazer inúmeros estudos juntos, gerando algumas publicações, e esta é uma publicação que a gente fica muito feliz, porque até hoje ela é mencionada e é citada, tá? Aqui, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar no HC, no Hospital das Clínicas, nós fizemos uma miomectomia vaginal de um grande mioma que saía do colo, ele não era mioma parido, era um mioma de colo do útero, e nesse caso a melhor via de acesso foi a miomectomia vaginal, isso pela sua infrequência ou quase raridade do caso, foi até motivo de uma publicação, e eu devo isso aos meus colegas e às pacientes do Hospital das Clínicas. Então, mais uma vez, faço aqui meu agradecimento a todos, né? Esse é um outro caso encaminhado para mim por um colega da reprodução humana, Dr. Pedro Montelione. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar um curso que ele está organizando agora. São 2 cursos agora no mês de agosto. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. O Pedro é uma pessoa, um ser humano genial e um profissional muito competente. E ele encaminhou essa paciente, uma médica natural de Assunção do Paraguai,
que o procurou para fazer uma fertilização in vitro. E ele realmente teve o bom senso de falar, embora eu consiga colocar um embrião nesta cavidade, este mioma vai atrapalhar a gestação. Então, o Pedro encaminhou para mim e eu tive a oportunidade de fazer a miomectomia dessa paciente. Na realidade, ela tinha 2 miomas, né? E eu abordei o mioma anterior e abordei também o mioma posterior. Eu estou aqui controlando o tempo, eu tenho ainda mais 15 minutos, então talvez eu adiante um pouquinho esse vídeo, porque eu tenho ainda um pouquinho mais de imagem para mostrar para vocês, mas um grande mioma posterior. O mioma anterior foi parecido com aquele que eu mostrei para vocês já no vídeo de mioma de colo, né? Então, ele foi retirado de uma maneira tranquila, né? Eu estou dissecando esse mioma, vocês estão vendo. Eu faço... Opa, perdão. Eu ia tentar adiantar. Perdão. Eu faço a hemostasia adequada desse mioma, retiro, mas aqui depois eu vou para o mioma posterior. E aqui eu quero capturar um pouquinho a atenção de vocês. Vejam que é um grande mioma posterior, ele está no colo, eu tenho que abrir o colo do útero, então eu estou abrindo a porção ainda do colo que é já na cavidade, né, o terço superior desse colo, e mesmo assim eu vou dissecando e não para de vir esse mioma degenerado pelo colo. Qual foi minha estratégia? Eu troquei de posição, eu fui para a via vaginal e eu fui tentando fazer a digitodissecção ou a divulsão digital desse mioma por via vaginal. Eu fiquei muito feliz num primeiro momento, porque eu tive sucesso nessa dissecção. Eu falei, que bacana. Aí é só retirar agora esse mioma, eu estou feliz. Tirei aquele outro mioma, quero mostrar isso para vocês, tá vendo? Aquele mioma anterior, eu tirei ele por via vaginal, uma colpotomia, não fragmentei. Então, são estratégias que a gente tem que ter. Saiu esse mioma e eu falei, que bom, acho que tá bom. Só que não estava bom, pessoal, porque na hora que eu fui tocar, eu vi que tinha mais mioma aqui, tá vendo? Tem mais mioma aqui. Então, não tinha jeito, eu tinha que abordar esse mioma. Eu voltei para a via laparoscópica, porque não tinha mais acesso vaginal, e aí eu complementei a remoção desse mioma. E quando eu complementei a remoção desse mioma, eu venci a primeira etapa, que foi retirar os 2 espécimes, né? Retirar os 2 miomas. Só que aí eu tinha um desafio, que era suturar. Aqui eu estou com o colo do útero aberto, aqui na minha colo do útero, e a vagina aberta. Então, aqui eu vou ter que, vocês vão ver, eu vou começar reconstruindo aqui o colo do útero por via laparoscópica. Obviamente, os colegas que assistem esse vídeo perguntaram, dava para fazer por via vaginal? Não pense que eu não tentei fazer por via vaginal, mas não existia acesso visual dessa estrutura, porque eu não retirei nada da vagina. Então, eu fechei por via laparoscópica o colo do útero. Estou terminando o fechamento laparoscópico do colo do útero. E, na sequência, eu vou fazer aqui mais uma, ainda fechando por via laparoscópica o colo do útero, mais um pontinho no colo do útero. Então, às vezes a gente faz uma sutura, aqui eu fiz uma sutura com pontos, às vezes uma sutura contínua, às vezes uma sutura com pontos separados, tá? E eu consegui fechar todo, aqui eu estou terminando de fechar o colo do útero, pessoal. E na sequência, deixa eu agora adiantar um pouquinho mais, não vou adiantar para não perder o raciocínio visual. E agora eu vou fechar a cúpula vaginal. Colo fechado, agora eu estou fechando aqui a cúpula vaginal. E a gente conseguiu fechar essa cúpula, realmente um aspecto final ficou bom, da cúpula fechada, o mioma fechado. Essa paciente, ela deu à luz no mês de dezembro. Dr. Sérgio Pereira a atendeu na Promatre, um outro hospital aqui em São Paulo, na Promatre, e fez o parto dela lá, e ele me falou que ela tinha feito a cirurgia com a gente, foi muito bacana. Essa aqui, mioma subseroso. As pessoas me perguntam se eu tenho que operar mioma subseroso. Pessoal, essa menina, sobrinha de uma gaúcha, uma paciente querida, de 1,82 m, sobrinha de um otorrinolaringologista lá do Hospital Sírio-Libanês, veio me procurar porque ela tinha esse grande mioma. Pessoal, esse mioma pode torcer, esse mioma comprime a tuba. Esse miomas subserosos, maiores do que 5, 6 centímetros,
por favor, considerem a remoção deles antes da cirurgia. Não deixem eles crescerem para 30 centímetros, porque ele não foi retirado. Não deixem eles torcerem, dando um abdômen agudo na cirurgia, tá? Então, esse é um mioma pediculado simples. Aqui, eu chamo a atenção porque ainda, quando a gente tinha toda essa satisfação de fazer a miomectomia laparoscópica, toda a proficiência técnica, surgiu uma recomendação do FDA mostrando que a fragmentação deveria ser somente realizada com invólucros de proteção, e por isso que nós preferimos sempre fazer essa fragmentação atualmente nesse tipo de invólucro. Existem dois no mercado, um chama Safe Bag, e eu adoro que o outro, o mais novo, chama More Safe Bag. More de morcelação, né? Mas o More Safe Bag soa, né, do ponto de vista de marketing, como mais seguro, né? O More Safe Bag. Mas, enfim, aqui mostrando a retirada do mioma, uma médica, ginecologista, mastologista, filha de um colega médico. Essa paciente havia sido inicialmente encaminhada para o Dr. Marcos Messina para fazer a embolização. O Dr. Marcos corretamente nos encaminhou, porque a embolização estava equivocada, né? Não seria a indicação correta. E aqui nós fragmentando, aqui no Picture in Picture, mostrando, e esse espécime totalmente sendo fragmentado dentro desse invólucro, né? E vejam que é um espécime que não é tão pequeno, né? Ocupou uma cuba rim. Aqui uma estratégia usada eventualmente, que é o uso de um hemostático para garantir, evitar a hemostasia. Por esse motivo, nós evitamos a fragmentação para a esterectomia subtotal. A gente prefere fazer a esterectomia total, mas é uma discussão, tá? Lembrando que a chance dos sarcomas é maior em pacientes negras, acima de 40 anos de idade, obesas. O antecedente de uso de tamoxifeno, de radiação na infância, aumentam o risco epidemiologicamente falando. Habitualmente, elas não têm antecedentes de miomectomias anteriores e não uma associação biológica clara com miomas, tá? Esse trabalho muito importante, mostrando que não houve nenhum caso de sarcoma oculto em pacientes com menos de 40 anos de idade, e a nossa recomendação é parecida com a da Sociedade Europeia. A gente não baniu a fragmentação, a gente usa a fragmentação, uma morcelação ou morcelamento para as pacientes que vão ser submetidas à miomectomia e não à esterectomia, sempre preferencialmente dentro de um invólucro, tá? A gente prefere a esterectomia total também por esse motivo, mas isso é uma outra aula, tá? Aqui a miomectomia robótica, eu não quero passar do meu tempo, né? Mas eu tenho ainda mais alguns minutinhos. Uma miomectomia robótica, nós temos feito alguns casos. Eu acho que a robótica é uma alternativa para a esterectomia, para cirurgias de prolapso, para cirurgias de endometriose, para algumas miomectomias. Eu comecei a minha primeira robótica em 2009, então já faço algum tempo, mas eu ainda não me entusiasmo com a robótica para miomectomias. Então, eu gosto de deixar isso muito claro, mas eu tenho algumas pacientes que têm essa demanda por uma série de questões e a gente faz em alguns casos, tá? É muito parecido, né? O resultado que eu preciso é muito parecido. É uma sutura bem feita, aqui e a cooptação perfeita das bolas. Eu preciso fazer uma ressalva, essa paciente também da robótica também ainda não engravidou, tá? Então, essa também ainda não engravidou. E, então, se eu for deixar aqui para vocês, eu diria que para esse mioma, a laparoscopia é melhor, para os submucosos, a esteroscopia, para os intramurais, a laparoscopia. Mas, obviamente, que aonde está a laparoscopia, pode também ser aplicada e indicada a laparotomia, pessoal. É necessário para a laparoscopia disponibilidade de equipamento, disponibilidade de equipe treinada. Então, quando eu coloco laparoscopia, se aplica também laparotomia. Obviamente, na minha experiência, no nosso grupo, nós realmente temos um resultado muito bom com a laparoscopia. Então, eu coloco aqui que miomas intramurais maiores do que 10 centímetros, mais de 10 miomas, ou se não houver equipamento, vão para a laparotomia, pessoal, é mais seguro. Mas aqui eu mostro um mioma para vocês, essa cirurgia que está rodando, um pouco maior, né, do que 10 centímetros, né, um mioma de 30 centímetros, né, uma paciente que veio de Brasília,
uma juíza, enfim, que queria a sua cirurgia feita por via laparoscópica. Eu examinei, eu falei que era possível fazer, nós fizemos. Essa paciente ainda não engravidou, ela tinha realmente mioma grande, né? Então, vejam que tudo que vocês estão vendo é mioma, né? A gente ainda não conseguiu ver o útero está lá embaixo, e a gente fez estratégias cirúrgicas, mudei o local das punções. Vejam aqui o ligamento redondo mostrando. Aí eu descobri que ela tem mais um mioma aqui atrás. Então, a cirurgia felizmente transcorreu bem, né? A gente faz todo o procedimento soltando esse mioma. Eu associo energia bipolar com energia ultrassônica. Eu vou soltando o mioma, identificando o miométrio, muita cautela, muita hemostasia, muita precisão no corte. Realmente é uma cirurgia que demorou quase 3 horas e 20 minutos, quase 3 horas e meia. Então, realmente é um procedimento mais longo. Aqui, tirando outro pequeno mioma que ela tinha. E essa paciente, ó, o outro aqui, ela vai ter um outro mioma depois. E essa paciente, eu vou mostrar para vocês aqui a ressonância. Vai rodar de novo o vídeo, mas não precisa, né? Essa foi a ressonância pré-operatória e essa ressonância pós-operatória. Eu operei essa paciente em junho de 2022, essa ressonância um mês depois, em julho de 22, tá? Mas, veja, isso são casos, eu costumo dizer, anedóticos, né? Se vocês olharem aqui, só para terminar, aqui é o umbigo da paciente, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Depois está aqui de novo a cicatriz umbilical da paciente, tá? Então, realmente, um caso desafiador. Mais uma vez, eu quero agradecer, eu me coloco à disposição para as perguntas. E mais uma vez, Isabel, parabéns pela iniciativa, pela organização, parabéns, tá? Realmente foi muito bem, tá? Isso aqui eu já falei na imagem anterior. Muito obrigado a todos. O compartilhamento, interrompendo. Estou aqui, Ok. então, para eventuais perguntas. Parabéns, doutor Sérgio, pela aula belíssima, didática, vídeos que demonstraram toda a sua experiência cirúrgica com uma análise realmente crítica das vias de acesso de uma doença benigna do útero, mas com tanta prevalência, né? E você sabe que muitas vezes a gente encaminha as nossas pacientes das nossas 2 unidades básicas de saúde, né, que compõem a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e, sem dúvida nenhuma, ter, portanto, uma pessoa como você, para que nós possamos encaminhar, né, nossos pacientes, nos deixa realmente com muita tranquilidade nesse acompanhamento longitudinal do paciente, né? Gabriel, Você falou coisas... desculpa, eu tive a felicidade de, ao longo desses quase 30 anos, ter construído lá na ginecologia um time de pessoas que me deixa sentir muito orgulhoso, né? Então, eu tenho a oportunidade de ter no grupo que eu coordeno pessoas com uma capacitação para atender essas pacientes que você nos encaminha e oferecer para as pacientes da rede pública o mesmo atendimento que é o melhor possível. Então, eu fico muito feliz. Isso é um exemplo, né, Sérgio, de educação continuada, né, e é por isso essa iniciativa do professor Baracá, né, de trazer essas aulas públicas, né, para... Acho que a gente teve alguma dificuldadezinha com a conexão dela, professor. Gratuita, de maneira pública, né, e pela possibilidade... O seu áudio agora ficou menos audível, Isabel. Ok, agora sim? Melhor? Melhor. Ok. E de nós estarmos podendo trazer essa discussão para os nossos colegas. Mas desde os seus primeiros slides, eu acho importante a gente estar colocando aqui que essas mulheres elas vão muitas vezes iniciar, né, a sua condução com o seu ginecologista, elas vão abrir o quadro muitas vezes com um sangramento uterino anormal, né? Sim, Então acho que lembrar
né, lembrar disso, que no tratamento do sangramento uterino anormal, e nós tivemos a oportunidade, Sérgio, de fazer um trabalho comparando a baixa, a média e a alta complexidade, e essas mulheres que são inicialmente acolhidas na baixa complexidade com a queixa de sangramento uterino anormal, ela tem um risco 4 vezes maior de que todas as patologias que foram comparadas, benignas, de ir para a alta complexidade. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar, uma análise crítica também, Sérgio, daquela mulher que a gente atende com a queixa do sangramento uterino anormal, né? Com certeza, perfeita a colocação. E aí, essa análise crítica, ela vai desde a idade, desde o desejo reprodutivo, se sim ou que não, né? E eu acho importante também, Sérgio, e aí eu quero que você comente, muitas vezes a gente tem que ter uma análise crítica, mesmo que ela não queira engravidar naquele momento, o tratamento desse mioma, né, que ainda é possível de se fazer uma abordagem minimamente invasiva, é o melhor naquele momento. Então, muitas vezes a gente pega casos que estão sendo acompanhados, porque a gente acaba fazendo, mesmo na baixa complexidade, tendo um ambulatório mais especializado, né? Com um olhar, vamos dizer assim, né, de especialista. Então, eu falo, gente, esse é o momento oportuno para tratar esse mioma. Não deixar para quando ela tiver com 35, 36 anos, né, Sérgio, que é quando ela vai pensar, né, em engravidar. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso, enquanto os nossos colegas, que nós temos uma audiência hoje de mais de 100 pessoas. Parabéns, doutor Sérgio. Olha, vamos lá, eu vou lhe falar algumas coisas interessantes. Primeira coisa, o mioma, ele pode ser acompanhado. Quando eu falo para a paciente que eu vou acompanhar, não significa não fazer nada. Significa fazer um exame clínico e um exame de imagem com intervalo entre 4 e 6 meses. Se esse mioma tiver um crescimento volumétrico maior do que 30% nesse intervalo, significa que esse é um mioma que vai crescer. E eu não preciso esperar um mioma que está com 4 centímetros chegar em 10 para falar que ele tem que ser operado. Então, se esse mioma cresceu de 4 e foi para 5 centímetros, ele está crescendo 30% do seu volume, do seu diâmetro. Então, eu preciso tomar uma atitude. Então, é melhor eu fazer essa intervenção neste momento. Óbvio, se esse mioma é um mioma pequeno que não está crescendo, eu apenas faço o segmento dessa paciente. Segmento significa controle semestral com exames clínicos, exame de imagem, em especial ultrassom. Uma outra questão que eu recebi aqui do nosso chat estão me perguntando em relação da miomectomia histeroscópica, se eu uso manitol. A gente prefere usar o soro fisiológico, porque isso ele evita que haja um extravasamento desse soro para dentro do vaso sanguíneo. O soro fisiológico ele é isoosmolar em relação ao sangue. Com isso, eu não tenho uma hiponatremia que pode acontecer com o manitol. E essa hiponatremia pode dar um edema de pulmão, pode dar um edema cerebral. Então, a gente prefere usar o soro fisiológico e fazer a miomectomia com energia bipolar. Uma outra questão em relação às soluções vasoconstritoras, não é disponível em todo local a vasopressina e a adrenalina. Então, eu prefiro usar a adrenalina, eu diluo, faço uma diluição de 1 para 200 mil, vejam, então eu pego uma ampola, diluo em 10 ml, pego 1 ml e diluo essa solução e diluo em 20 ml. Então, eu diluo 1 para 200 mil e eu posso injetar com cuidado 5, 10, 15 ml diluída de 1 para 200 mil dessa solução com adrenalina para evitar sangramento. Então, são pequenas atitudes que nós tomamos em relação a isso. Eu, em conjunto com o Dr. Marcos Messina, em conjunto com o pessoal da Escola Paulista e da Santa Casa, nós participamos da recomendação Sojetsky, mostrando também que o misoprostol
pode ser utilizado no pré-operatório imediato também para diminuir o sangramento intraoperatório. Mas, Isabel, a cirurgia vai ser o sucesso se ela for bem indicada. A indicação vem da saúde básica. Vocês que nos permitem fazer uma cirurgia segura, nos encaminhando a paciente num bom momento. Não adianta encaminhar quando ela está com 5 de hemoglobina, ela está se esvaindo de tanta hemorragia. Óbvio, a gente vai ter que resolver também essa situação, mas não é o melhor momento, não é a cirurgia mais oportuna. Então, é isso que eu coloco. A gente tem que enfatizar com o pessoal que faz a assistência básica, que esse mioma, se ele está crescendo, fez ultrassom de controle, o mioma está crescendo, ou a paciente está aumentando o seu fluxo menstrual, ela passou de 2, 3 dias para 5 dias, esse caso precisa ser tratado e possivelmente ela vai precisar de uma miomectomia, caso essa paciente ainda tenha interesse reprodutivo ou simplesmente tenha interesse em preservar a sua capacidade menstrual. Importante isso, pessoal. Vocês da saúde básica são fundamentais. Tá, joia. Sérgio, aqui nós olhamos aqui no chat, você já respondeu as nossas perguntas. Eu gostaria de lembrar o primeiro Simpósio Internacional de Reprodução Humana que nós vamos ter este mês, né? Acho muito importante aí essa divulgação também para o pessoal, aproveitar a audiência, e também o nosso curso de sangramento uterino anormal com o doutor Messina também, né, vai ocorrer no dia 12 de agosto. Já estamos quase que encerrando. Eu gostaria de fazer só um comentário, Sérgio, que eu gostaria que você colocasse também a sua avaliação crítica, né? Que você colocou aí a questão do análogo, né? E muitas vezes o análogo, nós temos que lembrar que ele é disponível, né? Ele é uma das possibilidades aí de utilização, né? Como alto custo, né? E você colocou aí que ele traz, sem dúvida nenhuma, está relacionado às recidivas, né? Então, eu gostaria que você colocasse esses contrapontos, quando que você utilizaria ou não, porque você está, né, foi proposital que eu estou te fazendo essa colocação, uma vez que você citou exatamente um grande problema, que é o sangramento uterino anormal abundante, né, que é aquela paciente que vem com um grande sangramento, e muitas vezes as medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde, né, o que nós temos aí são alguns medicamentos, né, o progestagênio isolado, por exemplo, que é muito utilizado, nós não o temos, né, nós temos somente o combinado por via oral, e aí o análogo, ele veio aí no alto custo, né? E ele tem sido aí colocado muitas vezes, né, como uma possibilidade aí de preparação, né, pré-operatória. Eu só mudei de lado porque eu estou com medo que meu computador... Bom, pronto, já liguei ele na tomada. Já avisando que a gente já vai encerrar já. Deixa eu te falar. Mas então é o seguinte... foi proposital. Na verdade, essa minha questão eu trouxe para aqueles colegas que nos ouvem e que às vezes utilizam, né? E aí eu uso análogo. Eu uso análogo em algumas situações, mas não são muitas situações. Eu uso o análogo principalmente quando a paciente tem uma hemorragia severa e eu preciso melhorar os níveis hematimétricos dessa paciente. Então, se eu tenho hemoglobinas menores do que 10, eu preciso melhorar esses níveis hematimétricos, aí eu uso o análogo por um período não superior a 4 meses, tá? Mas eu uso especialmente, então, para grandes miomas submucosos. Eu não uso para os miomas... Pronto, aqui já deu certo. Eu não uso para os miomas... outros miomas, né? Matematicamente, a diminuição do volume não é significativa, né? 50% de volume significa diminuir o mioma de 5 para 4 centímetros, ou de 10 para 8 centímetros, essa diminuição de diâmetro reduz 50% o volume. Então, eu prefiro
para grandes miomas submucosos, que são aqueles que causam mais sangramento, e que esse análogo pode ser útil. Uma outra situação, então, grandes miomas submucosos, outra situação, miomas que comprimam a tuba uterina. Então, são as duas situações que eu... Desculpe, as duas situações que eu uso o análogo do GNRH. Senão, eu não uso rotineiramente. Eu sei que colegas têm opiniões diferentes, né? Eu participo de alguns eventos e eu sempre mostro os meus vídeos, eu mostro a dissecção, e a gente tem resultados bons, mas eu respeito a opinião dos colegas que acham que deva ser usado em todas as situações. Eu só acho que não, esse medicamento ele custa $100 por dose, alguém está pagando, sejamos nós, seja o sistema público de saúde, né? Que em última instância também somos nós. Então eu tenho muita parcimônia para usar o análogo como uma medicação pré-operatória para uma doença que acomete 30% das mulheres aqui no Brasil. Então eu guardo para os grandes miomas submucosos ou para os miomas de qualquer localização que comprimam ou que distorçam uma ou as duas tubas uterinas, porque aí eu teria um real benefício para essa doente com a diminuição do volume do mioma. Mas é uma opinião quase anedótica. Óbvio que a gente tem aí 30 anos operando mioma por via laparoscópica, né? Então, a gente já se deparou com situações onde o análogo, infelizmente, ao invés de ajudar, nos atrapalhou. A perda do plano de clivagem. Então, mas respeito a opinião dos colegas, sem dúvida. Eu quis colocar para lembrar, principalmente no caso do sangramento, né? O sangramento e naquela mulher que está anêmica. Aí né? sim. Eu acho importante a gente relembrar, né, o colega que pode ser uma medicação. Que é uma alternativa a ser usada. Até que ela possa, né, chegar... melhorar os níveis hematimétricos, né? Isso, então, eu acho bacana. Isso eu acho bacana. Até que ela possa, né, ser encaminhada, né, como você falou, né, para um tratamento seguro, né, Isso. para um tratamento que traga os benefícios todos que você colocou aqui durante a sua aula de maneira muito clara, didática, belíssima, e muito obrigada pela sua participação mais uma vez na nossa terceira edição da nossa aula pública aqui da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Conte comigo e, mais uma vez, parabéns para você, ao professor Baracá, pela iniciativa, pela organização. Realmente, realmente louvável essa iniciativa de divulgação de informação para os nossos colegas médicos. Obrigado.